nós precisamos entender o que Deus está falando. E você é o nosso convidado especial nessa noite. Então, desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe aí nos teus grupos de WhatsApp, nos grupos de família, para que essa mensagem, essa palavra, essa conversa, essa mesa chegue até você e venha produzir o que o Senhor mais deseja, uma transformação na sua mente, no seu estilo de vida, que você viva agora não mais conforme a cultura desse mundo, mas a cultura do céu. Nós estamos aqui, eu queria ler um versículo com você, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com a confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós o amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Em Vini e Flávio, nós vemos que nesses dias existem muitos falsos profetas que de maneira alguma entenderam ainda esse versículo no qual o apóstolo Paulo ele cita quais eram as suas intenções, as suas motivações em proclamar a verdade de Deus, as boas novas, a mensagem da cruz, o Cristo crucificado. Então nós vemos que o maior interesse do falso profeta é falar nas emoções, é fazer as pessoas chorarem, se emocionarem, para manipular, para escravizar. Então nós cremos que nesses dias precisa se levantar, eu pelo menos acredito, o Vinícius, que precisa se levantar os profetas que falam a verdade. E a verdade ela nos leva ao confronto, consequentemente ao conserto e também o consolo. Como a Jennifer pregou ontem aqui, a mensagem está aí no YouTube, você pode assistir. Então sempre vai trazer em nós uma mudança no nosso estilo de vida, na nossa forma de pensar. Chegando um cafezinho aqui, pega aí um café aí na sua casa, compartilha aí conosco nesse momento. Coisa boa é um café com a palavra de Deus. E pode falar aí do que vocês têm vivido nesses dias. Pegar aqui a água aqui. Já compartilha aí, irmão, compartilha aí, nos siga aí no Instagram, no Facebook, no TikTok. Compartilhe para que esse bate-papo venha chegar em mais pessoas e mais olhos sejam abertos, mais paralíticos possam andar, mais mortos possam reviver em nome de Jesus. Deixe sua pergunta, seu comentário em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. A ideia do anticristo é justamente essa, né? Como está prescrito na Bíblia, ele enganará muitos e, se possível, até mesmo os escolhidos, com suas barganhas, com suas peripécias de pegar pano para vender, de pegar para água ungida, cajado de Moisés, amuletos, né? Amuletos. Nós vemos que Cristo, ele nunca precisou de nada para curar pessoas. A presença dele e a palavra dele era o suficiente para curar pessoas. E essa ideia de pegar materiais, objetos e torná-los santos, essa ideia ela foi pega do Antigo Testamento.
e se apegam ao cajado de Moisés, porque um dia Moisés tinha um cajado. Só que nós vemos que existiam grandes homens, mas eles não eram grandes homens porque eles eram grandes homens, é porque eles tinham um grande Deus que fazia o seu mover. E a gente vai ver, no fim dos tempos, muitos sendo enganados, e nós já estamos presenciando muitas igrejas abrindo, trazendo um evangelho totalmente superficial, um evangelho que Cristo não pregou. Nós vemos vários livros, teve um livro que eu vi, Jesus, o Cogumelo, já lançou já, e dentre outros. Jesus não é o outro evangelho de Jesus. Nós vemos muitos livros que falam, que mentem a respeito de Cristo. Só que o único livro que vai falar da vida de Cristo é um só, é a Bíblia. E se eu pudesse, e eu não tenho força para isso, mas se eu pudesse mudar até o nome, eu mudaria para os 66 livros que falam de Cristo, porque em toda a Bíblia ela cita Cristo. Então a gente vai decorrer aí, né, acho que essa conversa aí, né, a respeito do anticristo. Fala um pouco aí também. Boa noite, graças a paz. Seja bem-vindo, né? Mais essa noite aí, esse bate-papo aqui com irmãos em Cristo, né? Uma família. E é isso, né? A palavra diz que por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriarão nesses últimos dias. E a gente tem observado esse amor se esfriando, né? Não só dentro da igreja, né? Não só dentro do povo de Deus, mas em todo mundo, né? Família, parentão. Você vê, pessoas estão deixando aquilo que Deus nos ordenou, né? Por tão pouco, né? Então, é um momento de refletir, né? Sabemos que os dias têm sido difíceis, os dias têm sido maus, mas a gente sabe ainda que não é o fim, né? A palavra de Deus fala que aconteceria, né, terremoto, pai matando filho, filho matando pai, tudo de ruim que pode acontecer, mas ainda não será o fim, né? Então, assim, eu creio que há uma esperança para essa geração, eu creio que há uma esperança para cada um, aquele que decidir crer, né, e reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Ele veio para nos trazer paz, alegria, salvação por intermédio de Cristo. Então, assim, se a gente buscar verdadeiramente, né, o que a palavra diz, cara, a gente vai conseguir, né? Mas sabemos também que por trás é difícil, porque o inimigo das nossas almas, ele tem tentado todos os dias nos paralisar, né? E como você falou, vem surgindo uma geração de falsos profetas, de pessoas que dizem ser, mas não é. Então é um momento que a igreja tem que se despertar, sabe? E nós temos visto o quão difícil está sendo nesses dias servir a Deus verdadeiramente, né? Sim. Mas eu creio que nós temos muita lenha para queimar ainda. Amém. E Deus está levantando uma geração aí, uma geração que está... Seja você. Uma geração que está vindo com tudo, meu irmão, né? A gente tem vivido aí né, no nosso próprio ministério, jovens que estão vindo, jovens que estão dando tudo de si, né? Inclusive nós estávamos até conversando a respeito dos podcasts, né? Pessoas que entrevistam pessoas evangélicas e acaba sendo alcançada pela palavra de Deus, né? Então, assim, é um novo tempo. E nós espalhamos aqui um pouco das redes sociais, né? Que nós temos esse alcance, né? Essa ferramenta. Sabemos que essas ferramentas têm sido para destruição de casamentos, destruição de pessoas, mas nós também sabemos que tem sido bênçãos para aqueles que sabem usar, para alcançar vidas, né? E também vemos tantas pessoas sedentas, né, pastor? Dessa palavra. E que você que está em casa, você possa ser um canal de bênção, né? Um instrumento do Senhor para alcançar essas vidas. Amém? Vini, eu estava meditando, vindo agora do trabalho, quando Jesus ele fala para Pedro, olha, Pedro, quando te converteres, está lá em Lucas 22, verso 32, quando te converteres, confirma teus irmãos. Sim. Olha só para esse detalhe, porque
um camarada que andou com Cristo, ele largou ali, depois de ter visto e vivido uma pesca maravilhosa, ele abriu mão e começou a seguir Jesus, viu milagres, viu sinais, viu pessoas sendo curadas, olhos sendo abertos, e depois ainda, próximo do fim, né, da trajetória de Cristo ali, ele fala para ele, olha, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ué, ele não era convertido ainda? Então eu vejo que hoje muitas pessoas saíram de um ambiente, mas o ambiente não saiu dele, da mentalidade. A mentalidade não mudou. E nós precisamos entender que se eu quero denunciar o errado, eu preciso fazer o certo. Tem um monte de gente querendo denunciar os falsos profetas comendo na mesa deles, fazendo as coisas erradas do mesmo jeito, querendo denunciar o errado. Não, isso é hipocrisia. Agora, o Senhor ele nos chama para olharmos para Ele e edificar da maneira correta, para edificar sobre a rocha que é Cristo, sobre o verdadeiro e único fundamento que vai nos ajudar a permanecer, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às pedradas, mesmo em meio a perseguições. Nós precisamos permanecer. A conversão bíblica é uma transformação absoluta e irreversível. Eu sempre procurei criar raízes nos ambientes que depois que eu fui para a igreja, eu criei raízes nos ministérios, eu busquei aprender, eu busquei servir, para que eu tivesse essa mesma essência, conhecer as Escrituras, para que eu pudesse absorver a essência de Cristo. Estou hoje me convertendo num processo de conversão, de santificação, todos os dias, é diário. Então nós vemos que tem muitas pessoas na superficialidade do Evangelho, querendo mudar outras pessoas e ainda não mudou a si mesmo. Querendo mudar e limpar o exterior do copo, mas o interior ainda continua sujo. Então nós vemos que nós precisamos entender que essas são características de falsos mestres, de falsos profetas, de pessoas que querem colocar um fardo no outro que são incapazes de carregar. Então isso eu acho um absurdo, né? Eu falei aqui que, graças a Deus, eu não tenho um testemunho forte como muitos têm, como você mesmo tem, né? De ter tido um livramento tão de Deus mesmo. Depois você compartilha aí com mais... Da outra vez você compartilhou, mas... E assim, eu me envolvi diretamente na religião e por isso eu comecei a me achar superior a outras pessoas, comecei a querer a glória de Deus para mim muitas vezes. Então esse é o pior, acredito, das drogas. Me permita dizer assim, porque eu tô todo errado achando que eu tô certo, tô todo sujo achando que eu tô limpo. Sim. Então nós precisamos rasgar o nosso coração diante de um Deus e pedir para Ele misericórdia, pedir para Ele que Ele venha alinhar o nosso coração, alinhar a nossa motivação. Tem muita gente, Vini, na igreja que não quer o serviço, quer ser visto. E aí, para eles, está bom, está confortável, desde que eles sejam vistos. Sendo que a maior autoridade está quando Deus nos vê. Quando Deus nos vê. Uma frase que tocou muito no meu coração nesses dias, tem falado muito ao meu coração, que quando você renuncia o que Deus vê, você acessa a porta que só Deus abre. Então você é capaz de renunciar aquilo que só Deus está vendo, então você vai acessar uma porta que só Deus abre. Amém? Fala aí, compartilha aí. Tudo uma questão de entendimento que eu vejo também, é que quando a gente analisa o livro de Romanos, ele vai falar muito a respeito da lei, do pecado, ele vai falar do verdadeiro evangelho, qual tem que ser pregado, né? E justamente ele aponta também, a Bíblia aponta questões de secreto com Deus, que é justamente nos momentos em que a gente não quer aparecer, que é esses lugares que Deus está ali, né? Nos lugares que não tem mídia. Eu conheço pessoas que
são uma bênção. Uma bênção, uma bênção. E se eu for ver o Instagram delas, deve ter lá seus 20 seguidores, Sim. seus 10 seguidores. Estão no anonimato. Né? Anonimato. E são os caras voando. Os caras voando no que Deus deixou. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas elas só são conhecidas quando o seu número é alto. De seguidor, de visualização. Essas pessoas, quando elas atingem esse nível, aí que elas podem ser chamadas de alguém, ser chamadas de uma pessoa que, essa pessoa realmente é um servo de Deus. Só que na realidade não é assim, como eu falei. E isso tudo é uma questão de intimidade com Deus. Eu vejo que para a gente vivenciar, eu vejo que quando a gente vai iniciar algo com Deus, Ele nos leva num secreto e o meu, por exemplo, demorou um pouco para eu começar a ministrar da palavra, para eu começar a aparecer. Então eu vejo que Deus ele guarda, assim como guardou Moisés, assim como guardou muitos profetas, assim como guardou Samuel. Samuel ele não virou um profeta do dia para a noite. Ele teve todo um aprendizado para depois ser nomeado profeta. Davi a mesma coisa. Davi ele foi nomeado rei de Israel, só que no dia seguinte ele foi lá cuidar de ovelhas. Então eu vejo que a escola de Deus é justamente nos secretos. Quando Jesus ele fala assim: quando fordes orar, fecha a porta do teu quarto e ora. É ali que ele quer te encontrar. Sim. Muitos esperam encontrar Deus somente na igreja. Eu conheci um jovem que ele disse assim: eu não sabia que eu poderia ter experiências espirituais fora do culto. Eu falei, depois que ele teve uma, né? Depois que ele teve uma experiência. Então eu falei, não, Deus não está apegado somente a paredes. Deus está em todos os lugares. O Espírito dele está em todos os lugares. E é necessário que nós entendamos aquilo que ele nos deixou, para que não sejamos enganados. Pode falar aí, pô. Essa parte aí de Davi, eu gosto muito da história de Davi. E você vê que Deus viu ele no secreto, né? Sim. Num lugar que ninguém via, nem os próprios da família dele viu, né? Quando ele vai lá, mata o urso, né? Sim. Quando o urso vai tentar pegar as ovelhas, ele vai lá e pula em cima e mata. Quando o leão vai, ele vai lá, pula em cima e defende as ovelhas. Cara, ali era só ele e Deus. Só o próprio Deus viu o coração dele, a garra dele, né? Então, assim, no secreto, eu já tive muitas experiências no secreto com Deus. E eu sei que é o melhor lugar, cara. É o melhor lugar, sabe? Graças a Deus, assim, eu vejo que aqui não tem pessoas que querem se aparecer, que quer estar, né? O pastor já anda comigo, já tem uma década, né, pastor? Mais de uma década, né? Os longos anos, né? E assim, ele sabe que eu era muito travado, cara. Pra falar de Deus, né? Sim. Eu era travado. Eu andava... É um milagre que você tá vendo aqui, irmão. Cara, eu não falava. Glória eu não a Deus. falava. Eu preferia ficar no meu secreto, né? Mas o próprio Deus, ele sabe, né, do nosso coração, ele sabe da intenção do nosso coração. E, cara, eu sou um milagre de Deus, né? Eu não posso guardar aquilo que Deus fez na minha vida só pra mim, né? Se Deus te libertou, se Deus te livrou da morte, cara, você tem que anunciar, Sim. né, pra toda geração quão bom Deus é, né? Então, tem que deixar expandir aquilo que Deus tem dentro, né, de você. Você que está em casa aí escutando, né? Não se acanha, sabe? Se você está tendo o seu particular no secreto com o Senhor, fique em paz. Na hora certa, Deus vai fazer o que há de fazer para você testificar aquilo que Ele tem feito na sua vida, né? E é isso, né? Você fala com propriedade daquilo que você vive com profundidade, Sim, né? com certeza. Naquilo que você é intenso. Sim.
E triste é a realidade que quando eu não adoro a Deus, nós somos seres adoradores, fomos criados para adorar. E quando nós não adoramos a Deus, nós buscamos algo para adorar, ou alguém para adorar. Sim. Muitas vezes pode ser eu mesmo, ou um clube de futebol, ou qualquer outro objeto. E nós vemos essa questão. É um sinônimo de pessoas que decidem se afastar de Deus, porque Deus ele está tão perto. Basta eu clamar, ele está perto. Verdade. Só que nós nos distanciamos dele, como diz a canção, né? Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca eu recebi o afeto. É uma letra linda que fala aos nossos corações. Eu publiquei essa semana no Instagram que a maior fake news de todos os tempos eu estou longe da igreja, não de Deus. Mas muitas vezes eu não consigo ler dentro de casa, eu não consigo ouvir um louvor, eu não consigo escutar Deus. E a maior dificuldade nesses dias é ouvir Deus. Isso é para o novo convertido, é para o líder, é para o pastor, para o bispo, para o apóstolo. Se Abraão tivesse deixado de escutar Deus, ele tinha matado Isaac. Sim. Né? Sim. Então, naquele exato momento, ele ouviu a voz de Deus. Bradando, eu não posso parar de ouvir Deus, seja as circunstâncias sejam boas, favoráveis ou não. E aí nós vemos muitas pessoas que se frustraram, seja qual foi o motivo, mas se frustraram e se afastaram desse Deus e hoje estão buscando algo, um objeto, ou estão adorando qualquer outra coisa, ou estão comunicando a si mesmos. Então, assim, são distrações que vêm para nos roubar do propósito. Falsos profetas que vêm com as suas mensagens subliminares para nos roubar do propósito. Entretenimento, prazer, distrações. Em tudo isso eu preciso discernir esses dias. Eu preciso chegar diante de um Deus e esvaziar para que Ele possa me encher. Eu olho para a Bíblia e não vejo Jesus despedindo ninguém vazio, a não ser aqueles que já chegavam cheios de si mesmos, cheios de soberba, já chegavam por cima. Mas aqueles que chegaram por baixo, eles sempre foram cheios. Então, nesses dias, existem muitas pessoas que acham que estão cheios, mas estão apenas estufados de informações, de conhecimento humano, de técnicas de palestrantes motivacionais. E é muito mais que isso. Como o Vini estava falando, né, Vini, é muito mais do que você ter resultados. Eu preciso ser aceito por Deus. Sim. Né? Eu vejo o entusiasmo sem entendimento. Romanos capítulo 10, versículo 2 vai dizer assim: sei da dedicação deles por Deus, mas é um entusiasmo sem entendimento. Meu Deus. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que nele crê é declarado justo perante Deus. É a questão do entusiasmo sem entendimento. Paulo está dizendo aqui, ele está seguindo a carta de Romanos. Aí nós analisamos em Romanos capítulo 9, ele vai falar de Oséias, ele vai falar de Isaías, vai falar de Moisés. Só que ele dá uma ênfase em Abraão. Ele vai dizer assim, que Abraão, mesmo sendo abençoado pela bênção da multiplicação, que quando Deus ele chega em Abraão e fala assim: eu abençoarei como as estrelas do céu, multiplicarei a tua descendência como as areias da praia. Mesmo dizendo isso, Isaías vai dizer assim, que
mesmo falando todas essas coisas para Abraão, Deus iria tirar um remanescente de toda essa multidão. Muitos pensam que era o costume judaico aqui, que é o seguinte, que surgiu dos hebreus. Depois desse mandamento aqui, que Deus falou para Abraão, falou assim, abençoarei tua descendência, foi seguida essa doutrina. Aí nós analisamos hebreus, depois vieram o povo israelita e por último o judeu, que tem esse costume de que, por exemplo, se eu sigo Moisés, eu serei salvo. Se Moisés está comigo, eu vou ser salvo. Se apegam-se tanto ao homem carnal que não entendem que a salvação não vem dessas pessoas. Por isso que há um certo tipo de idolatria da parte dos judeus para com Moisés, foi um grande legislador, e para com o pai Abraão, que também foi um grande herói da fé. Só que a salvação não vem deles. E é justamente nesse ponto que o anticristo virá, fazendo sinais e maravilhas e prodígios, para enganar o povo, para trazer aquilo que eles queriam tanto ver. Porque a ideia que quando Cristo viesse, não era vir em humildade, mas era vir assentado no alto e sublime trono e destruindo tudo. Então, quando vem um Cristo totalmente humilde, eles observam Jesus e falam, era esse que era o de vir? Até o próprio João Batista, ele vai dizer assim, pergunte se é ele mesmo ou nós temos que esperar outro. Isso tudo por conta de uma mentalidade judaica. E Paulo, ele está dizendo aqui, em Romanos capítulo 10, que vocês têm um entendimento, que vocês têm um entusiasmo, porém sem entendimento. Vocês rejeitaram Cristo. Vocês não entenderam que quando Moisés estava ali do lado da rocha, vocês não entenderam que aquela rocha era Cristo. Vocês não entenderam quem vocês mataram ainda. E ressuscitou já. Vocês não entenderam. E aí Paulo está trazendo essa ideia que, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se no seu próprio modo de se tornar justo, se apegando nas suas obras. A gente vê que as pessoas elas praticam boas obras, achando que pelas obras serão salvas. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos que é tudo uma questão de entusiasmo. Só que o que Deus quer não é somente o entusiasmo. Deus ele quer o entendimento. Sim. Ele quer que os dois andem lado a lado. Você ser revigorado e você ter entendimento de quem você está adorando. Entende? Sim. Então, na verdade, o avivamento ele virá através do entendimento. Porque as pessoas não sabem nem que Deus estão adorando. Nesse mesmo dia, nessa mesma estação, nesse mesmo momento, muitas pessoas não sabem qual Deus estão adorando nos templos. E nessa mesma linha, na segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4, verso do 1 ao 5, ele diz assim, olha, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Que é o que o Flávio estava dizendo aqui. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Olha só. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, nós estamos vivendo num mundo que está em busca de tecnologia, onde as igrejas estão em busca de novas estratégias de crescimento
E Jesus, o Pai, ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas muitos estão cheios dessas ocupações, correndo atrás de mitos, correndo atrás dos falsos profetas, enquanto tenta amarrar o diabo. Sim. Então é muito real esse cenário no qual nós estamos inseridos. Quando a gente vê os profetas dos bons tempos se levantando, sabe, aqueles que só profetizam coisa boa, só coisa boa, só coisa boa, é um sinônimo de julgamento, de juízo de Deus. E se uma pessoa, irmão, está debaixo de uma autoridade pastoral, enfim, eclesiástica, você está vendo a falsa profecia saindo do altar, isso é juízo para você que decidiu abrir mão do conhecimento da verdade e se apegar, seja qual for o motivo, a mentira, para talvez se manter numa posição, se manter num status. E, meu irmão, só resta o juízo. Só resta o juízo. Nós precisamos estar atentos e discernir esses dias, porque o aumento dos falsos profetas e a gravidade das heresias que eles pregam é o que vai marcar os últimos dias antes da vinda de Cristo. Sim. Do Cristo verdadeiro, que agora sim vai estabelecer o seu reino de justiça. Então, irmão, nós precisamos estar atento, como o apóstolo Paulo disse aqui, olha, para Timóteo, trabalhe para anunciar as boas novas. Nós, Vini, aqui nessa casa, nós não trabalhamos para encher a igreja, nós trabalhamos para Cristo voltar. Sim. Então, as multidões nunca impressionou Jesus. Jesus, ele nunca deixou de pregar a verdade para agradar as pessoas, como eu li lá no início. Pelo contrário, ele sempre transformou as pessoas através da verdade. Sim. A verdade, ela é uma ofensa para nossa carne que se inclina para o pecado. Mas se nós decidirmos acatar essa verdade, nos consertar, nós seremos transformados por ela e seremos consolados pelo Espírito Santo, que é o Consolador. Então, é muito grave esses dias, porque eu estava falando agora há pouco com o Flávio que Apocalipse 22:11 vai dizer, olha, aqueles que estão se santificando, Vini, se santifiquem mais. Agora, aqueles que estão se sujando, se sujem mais. Não é tempo mais de você como ministro, eu como ministro, ficar aqui passando a mão, implorando para as pessoas, falando assim, recebam Cristo. Olha só, muita gente já conheceu, talvez não conheceu o Pai, conheceu um Deus ainda. E eu te convido, se você conheceu apenas um Deus, Jesus ele veio nos revelar um Pai. Mas para isso eu preciso saber do livro, eu preciso ter o interesse pelo livro que fala a respeito dele, que vai me trazer essa revelação. Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quem vai vencer esse mundo vai conseguir vencer através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Tem tanta gente querendo vencer o mundo na força do braço, no coaching, através das informações. Muita gente, através da palavra, alcançar um resultado. Não é pecado você ter resultado, mas o resultado não vai te dar a eternidade proposta pelo Pai. Então, muita gente vai para o inferno cheia de resultados, ricos, deixando fazendas, carros importados, mansões, muito dinheiro, mas não vão conseguir adentrar ao lugar que Deus ele preparou para os filhos da obediência. Agora, o que vai me trazer aceitação é quando eu creio no Filho de Deus e passo a renunciar, a carregar a minha cruz, a matar o meu eu todos os dias, a declarar como o apóstolo Paulo ele disse, olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu já estou crucificado com Cristo, né? Então eu vejo aqui, olha, em Mateus 24:23 dizendo, olha, portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Então, quem que não vai ser enganado? Aquele que conhece a verdade. Aquele que conhece a verdade. Então, meu irmão, quero dizer aqui o seguinte para você, que a tua salvação é muito preciosa,
para você terceirizar, para você confiar na mão de alguém. Olha só, vá pro teu quarto secreto, vai conhecer esse Deus, né, Vini? Né? Com Verdade. certeza. Fala. Eu vejo assim que nós, como ministros da palavra, temos que tomar um cuidado aqui. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou anti-internet, jamais. Eu vejo que a internet ela tá para ajudar. E agora surgiu a inteligência artificial. Meu Deus. Antes da inteligência artificial, como era o nome daquela aquela mulher lá que tem até na sua casa lá? Alexa. Eu não sou contra a internet, tá? Quero deixar isso bem claro. Então, quando nós ministrantes temos que tomar cuidado, porque eu estava falando com um rapaz e ele fez essa pergunta para mim. Falou: Vinícius, o que você acha buscar ministrações através da inteligência artificial? Eu vejo que eu retruquei ainda a palavra para ele. Eu coloquei mais fogo na fornalha ainda. Eu falei assim: você não acha que a gente já não faz isso? Mesmo antes da inteligência artificial, nós buscamos recursos na internet para saber como que eram as coisas da época, ou até mesmo pegar alguns temas. E isso potencializou de tal maneira que hoje você pode fazer uma pesquisa falando os 7 pontos da Arca de Noé e vai aparecer lá. Só que o grande fato não é você falar da boca para fora, mas é se você está entendendo aquilo que você está falando. Porque é fácil eu vir aqui e falar de um texto que alguém gastou tempo, gastou oração, gastou tudo ali para poder fazer aquele esboço. Só que eu digo uma coisa: aquele esboço de nada terá efeito em vida de ninguém. Por quê? Porque nós sabemos que a verdadeira conversão não vem com palavras bonitas, bem professadas, mas na santificação, no Espírito Santo ali. O Espírito Santo que ministra. Eu já li livros, a gente vê, tem o caso do avivamento na Rua Azusa, tem caso no Heróis da Fé, que homens chegavam no púlpito e liam um versículo e pessoas caíam. Sim. No espírito, pessoas que se convertiam somente o rapaz lendo um versículo. Então, eu não sou contra a internet, mas eu vejo que uma pergunta tem que ser feita. Você quer saber se a gente está nos fins dos tempos? Chegue na inteligência artificial agora, nesse momento. No chat GPT agora, nesse momento. Na Alexa agora, nesse momento. E faça uma pergunta para essa inteligência. Só uma. Faz uma pergunta para... Qual, Vinícius? Pergunta o seguinte: quem é Cristo? Sabe o que a inteligência vai te responder? Eles vão responder assim, provavelmente. Uma respondeu assim: Cristo foi um grande mestre que teve, um grande profeta, um famoso da época. Se a inteligência artificial já disse isso para você, saiba de uma coisa: o que ela vai dizer daí para frente já não tem tanto vigor. Por quê? Porque se a nossa base como cristãos é Cristo, nós sabemos que Cristo não foi somente um mestre. Cristo não foi um profeta qualquer. Cristo não foi só um curador, uma pessoa que trouxe milagres. Cristo é Deus. Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Foi através de Cristo que eu fui renovado. Foi através de Cristo que eu fui sarado. E se essas redes inteligentes dizem que Cristo foi apenas um mestre, então o que você acha que virá depois disso? A mídia hoje, né, o século que a gente tem vivido, Vini, ele
ele tenta esconder a característica de Cristo. Sim. Cara, em todo lugar que você vai pesquisar, tava até comentando com a minha esposa essa semana, né? Tudo em volta hoje, a palavra de Deus já fala que se a gente seguisse a Cristo, por amor a Ele, a gente também sofreria assim como Ele sofreu, né? Então ele deixa bem claro que todos aqueles que, né, quer buscar Ele, pode se preparar, vai sofrer, né? Então assim, o príncipe desse século, que a gente já sabe quem é, ele vai tentar apagar a imagem de Cristo. Você vê que os judeus, aquele povo, eles são a nação, né? A meninas dos olhos de Deus, a palavra diz, né? É a nação eleita. E eles rejeitaram. Então, assim, tudo aponta para o fim, né? Hoje nós vemos essa briga que é, né, tá anunciando a palavra de Deus e querendo ou não, as redes sociais, o sistema, eles tentam abafar um pouco, não é verdade? Focar a mensagem. Sim, eles tentam prender a palavra de Deus, né? O pastor falou aqui a respeito de Cristo, né, que muitas pessoas veem nele pelo que ele pode dar. Aquela passagem que ele tá com aquela multidão, né? Aquela multidão seguia Cristo porque ele dava alimento, ele não deixava ninguém sair de barriga vazia, né? Sim. Então, só que ele começou a observar uma coisa, Vini. Esse pessoal tá vindo atrás de mim, atrás de alimento. Comigo. E aí ele engrossa a voz, ele engrossa o discurso, o sermão, que ele fala, né? Ele começa a pregar o arrependimento para aquele povo. E quando ele começa a engrossar a voz, todo mundo dá as costas, e só fica os 12. E ele pergunta para os 12, e vocês não vão embora não? Mas Pedro, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que Pedro ali já tinha contemplado, né, quem era Cristo. Ele reconhece que só ele tinha a palavra de vida eterna. Então essa geração, cara, esse século que a gente tem vivido, ainda tá bom. Eu creio que ainda tá bom, tá light de viver ainda. Porque ainda a gente tem essa liberdade de anunciar a palavra. A gente ainda não está sendo sufocado, não está sendo embargado, né, de anunciar a palavra de Deus. Mas vai chegar um tempo sim, né, que a gente não... Nossos irmãos já estão sofrendo em outros países. Tanto que a gente vê o trabalho que é para você manter uma igreja, um ministério, não é verdade? Sim. A burocracia que é, cara, né? Agora, nós estávamos até comentando esses dias, se você quiser abrir uma tabacaria, se você quiser abrir um bar, cara, você pode abrir na maior facilidade, ninguém vai te embargar em nada. Mas quando a questão da palavra de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, a gente vê o levante que é, né? Então assim, ainda tá gostoso da gente viver, né? A gente ainda tá no momento light ainda, estamos podendo anunciar, olha que da hora aqui, cara, né? Tendo esse bate-papo aqui, as pessoas em casa vendo. Então ainda tá um tempo da graça, né? Mas vai chegar um tempo que não vai ter essa oportunidade. É até importante para revelar quem é e quem não é, né? Porque tem muita gente dizendo que acredita, que tem as características, a essência de Cristo e está distante de ser parecido. Ministros que têm medo de pregar a verdade com medo de perder pessoas, já perdeu a pessoa mais importante, que é Cristo. Verdade. Então tem muitas pessoas que, não, eu não vou pregar o que a Bíblia está falando aqui, o arrependimento, é a mensagem para um povo que tem uma inclinação para o pecado. Não pregam com medo de perder pessoas, mas já perdeu Cristo. Eu falo aqui na igreja que Deus ele está onde a palavra dele é pregada, onde a verdade é proclamada. Nesses dias, o grande problema não são nem tanto os políticos, mas existe um grande problema dentro dos templos, que é as pessoas que se dizem cristãs e não conhecem a palavra. Eles sim são um problema, porque, meu irmão, as pessoas estão chamando um monte de profeta feiticeiro, estão chamando de profeta. Olha que glória, irmão. Obrigado. É qualquer podcast, cara, que a gente tem isso? Coxinha aqui, não vou falar de onde veio. Que ainda não tá Ainda a gente não tá tendo esse recurso. Glória a Deus. Pega aí, mano. Vou pegar aí. Estão chamando de profeta um monte de feiticeiro com espírito de adivinhação. Sim. Entende? Verdade. Você lembra da mulher que dava lucro para os seus senhores e estava lá fazendo adivinhações, e até que chegou, ficou perturbando, ela estava
falando quem eles eram, e ele expulsa, e automaticamente acaba o negócio ali. Acaba o negócio. Então hoje a gente está vendo um monte de feiticeiro sendo chamado de profeta. Irmão, profeta só tem voz onde tem público falso para dar ouvido para ele. Então só tem voz onde, se eu estou diante de um falso profeta, é porque eu estou dando ouvido para ele. Então eu preciso agora ouvir o que a Bíblia diz, a verdade da Bíblia, e parar de ser enganado. Muitos são enganados pela ganância, porque é isso que o falso profeta ele desperta, a ganância dentro das pessoas, o desejo sempre de ter mais, de ter resultados, de esfregar na cara da sociedade que você conseguiu mudar de vida, e isso vai gerando pessoas gananciosas, e outros pela ignorância, porque não quiseram ler a palavra. Sim. Tem alguém, não vou lembrar quem agora, que ele diz assim, olha, na sua Bíblia tem pó o suficiente para escrever nela condenado? Né? Então, é muito perigoso isso. Né? Às vezes as pessoas inventam tantas desculpas, né, Vini? Esses dias a gente estava conversando da parábola do casamento. Algumas pessoas lutaram tanto para chorar, buscando alguns resultados em Deus, e agora que conseguiram, falam, Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, aquilo. E na verdade, irmão, nunca foi por falta de tempo, mas por falta de prioridade que nós deixamos de buscar a Deus. Eu queria ler só mais um texto aqui, que está em 2 Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 5, que ele diz assim, olha: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos profetas entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus, e aqui olha só para isso, não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Meu irmão, isso é muito sério. Sim. Isso é muito sério. E agora, fala que eu vou comer minha coxinha. Há quem diga, dê 3 coisas a um homem e você verá quem ele é. Dê poder, fama e dinheiro para ele. O poder, o armamento mais pesado na mão dele, para você ver quem ele é de verdade. Porque alguém desarmado é uma pessoa. Agora, alguém armado, você vê quem ele é de verdade. Tem pessoas que andam e até querem arranjar brigas. Por quê? Porque tem um armamento ali para se defender ou para até mesmo atacar. Fala qualquer coisa para mim, para você ver. Outra coisa, fama. O nome da pessoa chegar em primeiro lugar, antes mesmo dela chegar, o fulano de tal vai chegar aqui, o ciclano não sei da onde vai chegar aqui. Dê isso a ele, você saberá quem ele é de verdade. Talvez muitos que antes da fama eram uma pessoa, mas depois que conquistaram a fama, se tornaram uma pessoa totalmente diferente. Acabou se corrompendo, né? Sim, e é o evangelho que é pregado, o coach que prega muito isso daí. Você alcançará o céu, você será melhor que... Você será o segundo Deus. E dê dinheiro à pessoa e você saberá quem ela é de verdade. O dinheiro dela poder comprar qualquer coisa que ela quiser. Então dê 3 coisas a uma pessoa e você saberá quem ela é de verdade. E eu faço um contraste com isso. Cristo. Quando eu analiso Cristo, eu analiso que perante aos soldados, aos oficiais romanos, ele tinha poder. Os soldados chegam em Cristo e diz: quem é Cristo entre vós?
Cristo vai dizer assim: sou eu. Os soldados caem no chão. Então se levantam e quem? Eu sou. Caem novamente. Poder. Cristo tem, e naquela passagem ainda continuava tendo todo o poder. Mas isso não foi o suficiente para que se ensoberbecesse o coração dele. Não foi o suficiente. Ele já tinha todo o poder. Fama. Em Marcos capítulo 2 vai dizer: souberam que ele estava em casa, então foram ter com ele. Traziam um paralítico. Só que quando chegaram na casa, olha a novidade, a casa estava cheia. Ele estava ministrando ali. Tinha já o status, a fama. Eu posso também pegar uma passagem da multiplicação. Tinha mais de 5.000 pessoas ali. Ou seja, a fama ela não conseguiu entrar dentro de Cristo. Sim. Poder, fama. E aí a gente vai para o dinheiro. Quando eu vou para Mateus capítulo 4, Satanás, ele leva Cristo até o mais alto dos montes e vai dizer assim: se proste perante a mim e eu lhe darei tudo. Cristo, ele vai responder assim: somente o Senhor adorarás, vai-te embora. E ali a passagem termina, Satanás indo embora e ele sendo alimentado. Eu vejo que Cristo, ele tinha os três. Ele tinha total poder, ele tinha fama, ele tinha capacidade de ter qualquer recurso, mas nada disso o abalou. E quando o Cristo ele fala assim, Paulo, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Cristo tem que ser o nosso pilar, Cristo tem que ser o nosso fundamento. Cristo tem que ser aquele que a gente olha e fala assim: é nesse sentido que eu tenho que ir. E se o poder, a fama e tudo que vier não abalou Cristo, não pode nos abalar. Eu creio que Deus ele vai levantar muitas pessoas daqui. Eu creio nisso. Amém. Só que gravem isso, meus irmãos, pastor, que isso não abale nem eu e nem você. Que se um dia Sim. nós vier estar em algum lugar, que jamais isso nos abale. Amém? Amém. E eu gosto muito dessa passagem. E é isso que o anticristo ele vai trazer. Ele vai trazer primeiramente a dependência dele. E antes disso, ele vai... Eu falei primeiramente, mas é lógico que vai ter todo um território preparado de apostasia. E muitos acham que a apostasia é a igreja fechando. Mas não, é a igreja abrindo. Só que falsa. Falsas igrejas, pregando logicamente falsos evangelhos. Muita barganha, né, do evangelho, né? Esses dias eu estava no carro, trabalhando, ouvindo a rádio. E aí o profeta, ele entregando revelações em WhatsApp ali. Não que Deus não possa fazer. Deus, ele é Deus, ele pode usar quem ele quer, na hora que ele quiser, no lugar que ele quiser. Mas nós vemos tantas pessoas falando que Deus falou quando Deus não disse nada. Falando que Deus falou quando eles nem foram para o secreto ouvir o que Deus está falando nesses dias. Então, uma das marcas diferenciais de um falso profeta é que ele sempre vai falar o que a pessoa quer ouvir, sempre o que as minhas emoções querem ouvir. E, meu irmão, não se engane com as profetadas que ao invés de nos aproximar de Deus, ao invés de nos fazer criar fundamentos, raízes, só nos deixam mais superficiais, porque no momento que nada acontece daquilo que aquele homem que você achava que era de Deus, que representava Deus, que foi Deus que disse, não acontecer, você só vai ficar frustrado, irmão. Deus, eu falo aqui, que se você
quiser entender isso, a recompensa do Evangelho é Cristo, irmão. A recompensa do Evangelho é Cristo, e se você não entender que Ele é tudo que você precisa, você ainda não compreendeu ainda o propósito da tua existência, porque Ele é tudo que eu preciso. Sim. Ele não me faltou em nenhum momento. Só vai descansar na sombra do Onipotente aquele que esconde, que está no esconderijo do Altíssimo. Billy Graham vai dizer, né? Então, é fundamento. Eu preciso me esconder nele, né, para que eu venha não falar de mim mesmo, não falar as minhas opiniões. Eu disse esses dias aqui que tem tanto achismo que as pessoas sabem ser técnico de futebol, sabem escalar o time muito melhor do que o cara que está lá. E a pergunta é, por que você não está lá? Por que eu não estou lá? Se eu sou tão capacitado para essa função? Na verdade, eu não sou. Eu me acho, eu acho que eu sou, acho que eu estou preparado. E os achismos, ele me faz querer um lugar que eu ainda não estou preparado. Então, irmão, existe algo que está sendo gerado no secreto, e se for exposto, assim como uma gravidez, que se o bebê ele sair antes do tempo, tem grande risco de morte. Então tem coisas que precisam ser formadas, geradas, forjadas no secreto, para quando vir, se manifeste na sua mais pura essência. Eu estava com um jardineiro hoje, foi interessante, ele me mostrando uma horta. Ele falou, olha, as pessoas plantaram aqui, mas a terra tá dura aqui embaixo, eles só colocaram uma quantia de terra, e a cenoura foi crescendo e ela não tinha espaço para crescer mais, então ela foi saindo para fora, só que antes do tempo, então prematura, sabe, bem pequena. Era para crescer bem mais, mas não tinha solo para isso, o terreno não estava preparado para que ocorresse esse crescimento. Então nós precisamos entender, irmão, que enquanto eu chegar diante de um Deus cheio de achismo, achando que sabe melhor do que o pastor, melhor do que fazer todas as coisas melhor do que qualquer outra pessoa, só revela um coração duro, que não está pronto para gerar nada, que não está pronto para construir nada. Eu falei alguns dias, eu estava sendo alvo de críticas, e o Espírito Santo ele ministrou através de uma palavra. Olha, não receba críticas dizendo ser construtivas de quem não está construindo nada. O que a pessoa que está te criticando está construindo? Nada. Então, meu irmão, ao invés de ela ter se tornado maduro, ter amadurecido, ela ficou mais endurecido. Ele ficou mais endurecido e está impermeável. E essas pessoas que agem dessa forma, elas ficam dando voltas, procurando profetas que falem aquilo que eles querem ouvir, procurando pessoas que deem a oportunidades que eles querem ter, sem eles estarem preparados, sem eles serem forjados pelo Espírito Santo, sem eles passarem pelos processos. Irmão, eu preciso passar pelos processos. Quantos processos tu passou, pô, que você chorou, que você sofreu, que você achou que não iria suportar? Eu também. Quantos processos você passou, Vini? Sim. Que talvez achou que... Onde está Deus no meio desse processo, afinal de contas? Só que ele estava bem ali. Estava bem ali, por mais que os nossos olhos não enxergavam. Só que tem pessoas que não querem se submeter aos processos. Então ela só quer viver de alegria, achando que nós não passamos por aflições, que nós não temos medo. Não, pelo contrário, irmão, eu preciso me submeter aos processos para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Eu estava meditando também, e eu falo demais, irmão, depois a respeito de José, porque imagina, José, ele renunciou o que só Deus viu, entende? Ele renunciou, somente Deus viu, e era a palavra dele contra a palavra da mulher que tentou agarrá-lo, da mulher que tentou seduzi-lo, da esposa do seu senhor, do qual ele prestava serviço, do qual ele honrava. E ele renunciou àquele lugar, e por isso, olha só que incoerente, né, na nossa visão, ele foi lançado numa prisão, ele foi lançado lá num calabouço, porque as pessoas ali
decidiram acreditar no que a mulher disse. Ele poderia ter virado a cabeça, ele poderia ter falado, meu, isso é muito injusto. Sim. Poxa, Deus, e agora, Deus, eu fiz o correto. Mas se ele não tivesse passado por aquele processo, ele jamais teria alcançado a posição, o encargo, o ofício de governador depois. Verdade. Entende? Então Deus, ele nos faz submeter a alguns processos para nos ensinar, para provar as nossas intenções, as nossas motivações, o nosso coração, se está alinhado ao dele. E eu não vou. Ele foi líder lá no meio da prisão, do calabouço. Entende? Deus, ele te faz prosperar quando você renuncia o que ele está vendo, ele está vendo. Então vale muito a pena servir esse Deus. Vale muito a pena, por mais que nós não tenhamos a capacidade para entender, se submeter aos processos. Né? Se eu quero experimentar a paz que excede o entendimento, eu preciso abrir mão da minha capacidade de entender. Senão, eu não vou experimentar a paz. Sim. Essa parte de processo, pastor, você deu até a oportunidade de falar no começo, um pouco mais do meu testemunho. E, cara, no primeiro podcast eu já falei bastante do meu testemunho, né? Só que foi apenas o começo. E de fato, a gente caminhamos junto muito cedo, com uns 14, 15 anos, né, pastor? A gente jovem, Vinícius, buscando a Deus com aquela garra, com aquele fervor, sabe? E o engraçado é que isso nunca apagou do nosso coração, essa chama, né, pastor? Nunca apagou, até hoje tá queimando ainda. Amém. Né? Glória a Deus. E já são anos a gente tá caminhando junto e servindo o mesmo Deus, né? Só que nesse processo, cara, eu casei, né? Tive minha família, Deus me abençoou com a minha família. E por eu estar buscando a Deus constantemente, sempre no caminho, cara, nunca foi fácil. Eu sei que cada um aqui tem um processo, tem algo que Deus tratou com vocês. E no ano de 2021, eu perdi o meu filho, o Arthurzinho, com 2 aninhos de idade, meu primeiro filho. E eu não entendi, cara, onde que Deus queria me levar, o que Deus queria fazer comigo. Mas eu decidi crer. Eu nunca indaguei a Deus, falei, Deus, por que tá fazendo isso comigo? Por que você tá me machucando, né, me judiando, acabando com a minha família? Não. Eu nunca fiz isso. E eu só decidi crer e acreditar que tudo estava no controle dele, nas mãos dele. Então esse processo de sofrimento, cara, não é todos que aguentam, né? Sim. E o mais incrível ainda é que depois de 15 dias que meu filho faleceu, meu pai, ele caiu da escada, bateu a cabeça, ficou 1 semana mais ou menos internado, em coma, e não resistiu, faleceu logo em seguida, depois de 15 dias, cara, né? Então assim, foi Deus que segurou nas minhas mãos, né? E o engraçado assim que as pessoas olhavam pra mim e falavam, cara, de onde você tem tirado tanta força pra suportar tudo isso? Eu falo, cara, vem de Deus, porque se viesse de mim, eu não aguentaria, né? Deus conseguiu me tranquilizar, me dar força para aquele momento. E eu vou te falar, cara, não tem sido fácil. A vida do cristão não tem sido fácil. Cada um tem sua guerra interior. Eu não sei qual é a sua, Vini. Eu sei qual é a sua, pastor. Sim. E vocês também não sabem qual é a minha. Mas assim, vale a pena, cara, permanecer no foco. Por mais que se levante os falsos profetas, por mais que, sabe, essa geração não acredita mais quem é Deus, quem é Jesus, eu sei quem eu tenho crido, sabe? E esse mesmo Deus que me livrou da morte, cara, Ele tem me guardado, entendeu? Momentos difíceis todo mundo vai passar. A palavra diz que o próprio Deus, né, passou por esses momentos. E quem dirá nós, cara, né? Eu gosto bastante da passagem de Jó, porque ele sofreu tanto, cara. Ele perdeu a família, ele perdeu tudo, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde. Não é verdade? Tem uma passagem que fala que a única companhia de Jó era um pedaço de caco, que ele se coçava para tranquilizar um pouco as feridas, né? Então, cara, a gente vê quem é Deus, né? Tá bom, Deus pode te fazer sofrer, Deus pode tirar a sua família, mas e você, sem Deus, quem você é? Né? Então que a gente nunca venha perder essa essência de quem é Deus na nossa vida. Tudo está na mão dele. Eu sei que a gente veio dele, a gente vai voltar para ele, né? Eu estava até comentando
com uma pessoa no serviço esses dias, né? Fala, cara, você tem que ser mais grato a Deus. Sim. Ele te formou, ele te deu a vida. E ainda ele deu a vida dele para você ter salvação, cara. Então, aprenda a agradecer a Deus, aprenda a honrar a Deus com a sua vida, né? E a vida do cristão é assim, meu querido. É dias altos, dias baixos, mas a gente nunca pode perder a fé e a esperança. Paulo vai dizer, né, do pilar, que é a fé, a esperança e o amor. E o mais importante desses três é o amor. Então a gente não pode perder, né? E que nosso amor venha estar, queimando por Cristo todos os dias, para a gente vencer esses dias tão difíceis que tem sido, né? Sim. Dias desafiadores. A ideia do José é interessante, porque você já imaginou se Deus falasse para José o que ele iria fazer? José, seus irmãos vão te jogar lá no buraco, depois você vai ser vendido como escravo, vão te acusar de algo que você não fez, você vai ser preso, mas fica tranquilo, que aí no final, depois de 30 anos, você vai virar um governador. Talvez José olharia e falaria, não, Deus, eu não quero participar disso não, escolhe outro, José. Vai ser muitos anos de sofrimento, né? Sim. Então, eu vejo que tem coisas na nossa vida que a gente não entende agora, a gente só vai entender depois. Sim. A gente só vai entender lá na frente. Quantas coisas eu não olho para trás e falo, precisava ter passado por aquilo. Não que é o seu Não, caso, sim. Jamais. Estou falando de mim, tá? Mas eu falo de... Porque eu vejo que é uma individualidade de Deus para cada um de nós. Uma construção também, Sim. né? No meu caso foi esse. Eu passei por alguns períodos da minha vida que eu precisava passar por aquilo. Precisava passar. Porque se eu não passasse, eu não seria quem eu sou hoje. Sim. Às vezes as pessoas elas têm medo da dor, mas é justamente a dor que vai forjar alguém, que vai te fazer ir mais para frente. Às vezes a gente está a gente só quer os ambientes de alívio, os momentos confortáveis e fáceis. Só que Deus ele sempre vai elevar os níveis. Eu me lembrei agora do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles já estavam em um nível alto. Sim. Comparado àquela multidão. A multidão já estava prostrada e eles estavam de pé. Deus elevou mais o nível ainda. Deus deixou ele de frente para a fornalha. Sim. Vão continuar? Vou. Aí Deus elevou mais ainda o nível. Falou, então vão te jogar lá dentro. E jogaram. Sim. Mas eu vejo que em toda elevação de nível, até mesmo dentro do fogo, Deus estava com eles. Então, em todos os momentos da nossa vida, ô Flávio, que nem você disse, o importante é que nós temos essa consciência, lógico, do amor de Deus, e o próprio Deus está conosco. Sim. Nesses momentos. Charles Spurgeon ele diz assim que quando Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro. Então que você falou a respeito da construção. Não somos capazes de entender todas as coisas, tudo que nós já vivemos, mas isso nos fez conhecer um Deus. Quando nós olhamos entendendo a soberania dele, ainda que eu não entenda, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. No caso das perdas, né? Eu disse isso para um jovem que perdeu o pai agora. Eu falei, olha, quando a gente sabe para onde a pessoa foi, nós não o perdemos, né? Sim. E iremos estar juntos novamente. Então, assim, eu creio nessa verdade. Eu vou me esforçar para viver essa verdade que Cristo ele veio nos apresentar, que é Ele mesmo, né? Que, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz, então eu quero chegar ao Pai por intermédio de Cristo. Eu vejo que a vida de Cristo foi surpreendente em essência, em grandeza, mas não na forma como o mundo hoje valoriza.
ele foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Onde já se viu, Filho de Deus. O Filho de Deus, tinha onde aquele reclinar a cabeça, a palavra não fala, né? tinha. E tantas pessoas hoje brigando, desejando tantas coisas, valorizando tantas coisas, não entende isso. Que essa conexão, esse tempo aqui de mesa que a gente está tendo, essa conversa, eu só tô aqui porque eu já chorei bastante. Eu já chorei sozinho com violão. Hoje eu ministro em alguns lugares porque eu já ministrei muito ao Senhor no secreto, chorando ali com um violão, onde muitas vezes com uma fé assim fragilizada, falo assim, eu não vou parar, eu não tenho para onde ir, eu vou continuar, eu vou caminhar, eu não vou retroceder, eu não vou indagar, eu não vou questionar, eu vou adorar, eu vou continuar buscando, ainda que eu não entenda, ainda que o meu raciocínio esteja fragilizado, sabe? Eu vou continuar caminhando, porque eu sei que o que está proposto para aqueles que te amam como a palavra diz, que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que ele há de revelar. Amém. Então eu creio nesse Deus, e esse Deus ele é manifesto através da palavra, através das escrituras. Meu irmão, não existe outro caminho. Pare de buscar em coisas o que você só pode encontrar em Deus, você vai se frustrar. Pare, irmão, de deixar Deus de lado e ficar dando mais valor às suas ocupações, porque talvez esse tempo eu não tenha mais. O nosso pastor, o Luiz Hermínio, ele diz uma coisa que tem falado muito ao meu coração, que nós vamos para o secreto para Deus nos ver, mas onde nós vamos ver Deus é nas pessoas, é na tua capacidade de suportar, de permanecer em meio à dor. Tem muita gente que não sabe o que é isso, que não sabe os momentos que você enfrentou, e não tem essa capacidade, porque vem pulando processos. Quando a gente vai para academia, quando nós tensionamos, né, os nossos músculos, que eles crescem, quando nós vamos pegando mais peso, que eles vão crescendo. Parece o oposto, né? Então, quando nós vamos enfrentando cada vez mais dificuldades, vamos permanecendo de pé, nós vamos... Claro que em cada processo a gente vai se sentindo fraco, mas vamos entendendo que a nossa força vem da gente, vem de um Deus que decidiu nos amar. É por isso que hoje nós vemos tantas pessoas fracas, desnutridas, porque como o Pô disse aqui, Vini, a gente vem caminhando de oração, sempre fervoroso, sempre permanecendo, e quando você edifica a sua casa sobre a rocha que ela vai suportar a tempestade. Verdade. Que ela vai suportar as ventanias. Então, se não tiver edificado, se não tiver um fundamento, então muitas pessoas deixaram de plantar hoje e amanhã vai ser um desastre. Deixou de edificar hoje e amanhã pode acontecer um desastre quando a tempestade vier. Então a tempestade é certo que vai vir. Sim. Existem as estações, vai vir. O que vai mudar é onde eu estou firmado. Sim. Amém. Eu até ministrei essa palavra, né, dos 2 fundamentos. Acho que é 2 quinta-feira passada agora. E, cara, nós temos que saber escolher, né, o solo que a gente quer construir. Tanto a nossa vida, quanto a nossa casa, né, os nossos projetos. Qual o solo que nós temos construído nesses dias, não é verdade? Sim. A gente vê muito, até perto da gente mesmo, né, da nossa parentela, dos nossos amigos íntimos, pessoas que têm construído uma casa na areia ou num terreno, um lamaçal, né, que não suporta o vento, não suporta a tempestade, sabe? Não suporta, cara, cair por qualquer coisa, né? E quando a gente reconhece que Cristo é a rocha, pastor, Cristo é a verdadeira rocha, a palavra vai dizer também que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal, não é verdade?
Então, quando a gente reconhece que só em Deus, que é a rocha verdadeira, que a gente pode construir nela, mas mesmo se a gente construir na rocha que é Cristo, a gente não vai deixar de passar pelas tempestades da vida. Sim. A gente não vai deixar o vento não vai deixar de passar pela nossa casa, mesmo que a gente estiver na rocha, não é verdade? Sim. Tanto que a palavra vai dizer que ele construiu a casa na rocha, mas mesmo assim ainda não deixou de ter a tempestade, não deixou de ter o vento, mas ela permaneceu firme. Então que a nossa vida venha estar firmada na rocha, né? Todos os dias, porque não vai parar de chover, não vai parar de ventar, né? Não vai parar de ter tempestade, mas se a gente souber onde a gente tem construído a nossa casa, pastor, sabe, nos traz um refrigério da parte do Espírito. Vejo que no final da passagem vai estar escrito assim: a casa que foi edificada na areia, ela caiu com grande barulho, Sim. grande estrondo. Sim. Às vezes, as construções, você vê uma construção muito bonita e elas foram todas edificadas na areia, e você vê lá, nossa, que construção bonita. Só que o desmoronamento dela foi tão grande na passagem que teve um grande barulho. Sim. Às vezes você vê pessoas fazendo um grande barulho, falando que são edificadas na rocha, só que não são, fazendo um grande barulho, um grande estrondo. Só que no mesmo nível que eles se intitulavam grandes, foi no mesmo nível que surgiu o som da queda, né? Sim. Então, o que a gente tem que ter é esse fundamento em Cristo, Sim. para que a gente construa, e às vezes a nossa casa não vai ser a das maiores. Provavelmente só vai ter ali seus 2 andares. Sim. Mas é melhor que tenha 2 andares para cima e 1000 andares para baixo, do que ter 1000 para cima e só um fundamento de 2. Para que não venha cair com um grande estrondo e grande barulho. A Roseli está perguntando aqui pra gente como lidar com a inconstância. Como lidar com a inconstância nesses dias? Eu pego o exemplo de Enoque. Gênesis vai dizer que aos 65 anos Enoque gerou Metusalém. E depois a Bíblia vai dizer que ele andou 300 anos com Deus e ele foi levado por Deus. Eu vejo que a constância, ela não tem a ver com uns 300 anos. Embora ele andou 300 anos, mas é como se ele fizesse assim: hoje eu acordei, eu vou servir a Deus. Passou-se a manhã, a tarde, a noite, o dia se acabou. E aí ele acordou no outro dia e falou assim: hoje eu vou servir a Deus. Passou-se a manhã, a tarde, veio a noite, veio outro dia. E aí ele tomou outra decisão, falou: hoje eu vou servir a Deus. Há cientistas que dizem que se você fizer a mesma coisa durante 30 dias, aquilo se torna um hábito, algo espontâneo. Sim. Então eu vejo que a constância e a inconstância, ela tem a ver com o tempo e com a sua determinação no início. Tudo que tem um início é o mais difícil de fazer. O primeiro passo é o mais difícil porque a gente sempre cai. Mas é nas quedas, é mantendo isso mesmo nas quedas, que a gente vai atingir algo espontâneo. E não foi diferente com Enoque. Enoque atingiu um nível tão grande que ele foi intitulado o homem que andava com Deus. Sim. Salmo 150, na sua parte de número 6, vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu vejo que esse texto tem tudo a ver com Enoque, porque no andar, no respirar de Enoque, ele tinha uma intimidade, uma constância com Deus. Então eu vejo que a constância, ela não tem a ver com o que você vai pensar daqui no futuro, ela tem a ver com o que você está querendo fazer hoje. O que eu farei hoje é você acordar de manhã e falar assim: eu vou fazer isso hoje. Vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou fazer isso porque eu quero. Essa parte de inconstância, né, Vinícius? Enoque, ele decidiu andar com Deus, ele decidiu viver para Deus, né? É que nem todos os dias, se a gente levantar, ter uma decisão de ler a palavra, de ter um momentinho de você falar com Deus, nem que seja 5 minutos no máximo,
1 minuto. Mas se você cria esse hábito, como você falou, cara, faz muita importância. Sim. Né? Porque a gente vai criar esse hábito, então vai ser mais leve, não vai ser pesado, né? Eu tenho o hábito de todo dia ter meu devocional com Deus. Eu vou gastar aí entre meia hora, 40 minutos indo pro serviço, mas eu vou falando com Deus, eu coloco as pregações e vou escutando. Então já é um hábito. E o dia que eu fico sem, eu fico... Tá faltando alguma coisa, cara. Sim. Entendeu? Então esse hábito é bom. Né? É um hábito que nos levará, querendo ou não, para a glória, né? Sim. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos... Sim, 5 minutos para a eternidade. Sim, a gente vê assim que é um desafio da humanidade nesses dias, devido à rapidez, a forma como as coisas têm mudado tão rapidamente. Sim. Então as pessoas logo estão trocando de celular, estão trocando de carro, estão trocando de roupa, estão trocando de cor de cabelo, estão trocando... E mudanças bem dinâmicas. E como não mudar? Como permanecer em uma palavra que é a mesma? Sim. E como permanecer no mesmo hábito? Então eu acredito que é isso. Eu tenho um alvo para percorrer, mas eu vou dando um passo de cada vez. Eu vou permanecer firme na rocha, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, Sim. ele é fiel para terminar. Então eu sei que quem é ocioso, que um dia eu quero, outro dia eu não quero, na obra de Cristo ele acaba sendo ativo em outra obra, é a obra do adversário. Sim. Então eu preciso decidir caminhar com Deus, aqui como Enoque caminhou, como Elias Noé caminhou. caminhou, sabe? Nós vemos assim que Noé ele condenou a sua geração porque ele decidiu ser justo. O mundo inteiro foi submerso pelas águas do dilúvio, menos ele e a sua família e a sua casa, porque ele foi justo no meio de uma sociedade totalmente perversa, no meio de um mundo totalmente perverso. Ele tomou a decisão certa de permanecer. Eu imagino a loucura das pessoas vendo ele construindo uma grande embarcação, uma arca, e falando, olha, ali vai o louco. Olha o louco lá. Zombaram muito dele, né? Eu imagino. Então, mas... nesse período, ele permanecendo, constante. Sim. Ele falou, eu sei a voz que eu ouvi, eu Sim. sei quem eu ouvi, quem eu ouço, eu sei, sabe, qual é o propósito. Meu irmão, vai chover, as águas vão sair das fontes da terra e vai inundar tudo, porque Deus falou. E eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Sim. Então aqueles que ouvem a voz de Deus, irmão, não se encantam mais pelas vozes do mundo, não se distrai com outras vozes, de tantos encantos, inclusive com a voz do adversário, né, seduzindo, olha, aqui tá todos os reinos do mundo, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Cara, você tá com fome, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome, se sacia, faz a sua vontade. Então, não, eu não vivo para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer a vontade daquele que me chamou. Glória a Deus. Porque eu entendi qual é a sua voz, eu aprendi a discernir em meio a tantas vozes. Então, as pessoas hoje que têm dificuldade em permanecer constantes são aqueles que estão parando para dar ouvido a tantas vozes, a tantas pessoas dizendo, esse caminho aqui é mais atrativo. Sim. Mas nem sempre o caminho atrativo, né? Provérbios vai dizer, existem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas no final é morte. Sim. Outro ponto interessante da constância, eu trabalho dirigindo, manobrando. Eu tinha um hábito de fazer uma manobra que eu me movimentava muito para trás com o pescoço. E eu faço esse movimento mais de 200 vezes. Meu Deus. Mais de 200 vezes por dia. E virou normal, espontâneo, essa maneira hábito, né? de dirigir para fazer as manobras. Então eu coloquei na minha cabeça, eu vou reiniciar esse processo. Agora eu quero dirigir de uma outra maneira. Eu faço o mesmo movimento 200 vezes. Você acha que não vai ser fácil? No começo vai ser difícil, mas eu posso reprogramar o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser no meu reinício. E aí o que eu fiz?
Eu retirei essa postura minha de ficar olhando para trás e passei a olhar pelos retrovisores. É mais difícil? É, por conta das manobras que eu faço lá dentro. Só que no início eu fazia bem devagarzinho e errava. E aí ia, primeiro, até os 10 primeiros, bem devagar, lento. Risco de até atrasar até a produção. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou errar. Mesmo que atrase a produção, mas eu quero chegar numa constância para o meu bem. Uma movimentação para o meu bem. Então, passou-se 20 repetições. Passou-se 50 repetições. Já estava melhorando. Passou-se as 200, ainda não estava bom. Passou-se o dia. No outro dia, eu falei, eu vou fazer o mesmo movimento que eu estou reiniciando. Sim. Então, foi através disso que aí hoje, graças a Deus, eu não preciso mais olhar para trás que nem eu estava olhando a semana passada, por exemplo. Hoje eu já estou bem melhor, cara. Já consigo dirigir sem ficar fazendo movimento com o pescoço. Que lá é até difícil fazer isso. Para quem trabalha lá sabe. Que É apertado, tem muitos obstáculos. Sim, né? você é obrigado a olhar. Você é obrigado a virar seu pescoço. Somente alguém mesmo que tem uma força de vontade. E não só eu consigo, mas tem outro rapaz que consegue também. E eu pego isso tudo, tem a ver com o evangelho, com a constância. Sim. Nós temos hábitos ruins. De chegar atrasado. Se você tiver essa constância, esse hábito de chegar atrasado até que se torne espontâneo, você vai fazer isso normalmente, até que as pessoas olhem para você e falem assim, do Vinícius eu não espero ele chegar no horário. Por quê? Porque ele já tem o hábito de ser um cara atrasado. Então, ao seu redor, as pessoas já não vão dar credibilidade no que você diz. Por quê? Porque você já demonstrou a sua constância em ser errado. Então eu vejo que isso daí abrange para vários pontos da nossa vida. Por que coisas dão errado na nossa vida? Será que a gente não está tendo um movimento diário todo dia errado? Sim. Né? Será que... E outra, eu vejo também que é um processo de a gente analisar que nem o... Eu vou dar um exemplo aqui bem maluco, mas no final você vai entender. A questão do IML, mas não é IML. Quando alguém morre, qual é o federal lá, o rapaz que vai lá ver como que ele morreu? Como é que é o nome? A perícia, né? Perícia. Perito. O perito. Então, é um exemplo bem interessante do perito da vida. Por que fulano chega atrasado? A gente só vê lá o corpo morto do cara, mas a gente precisa ver do que ele morreu. Aí a gente vai retroceder na vida dele. Vamos ver aqui. Por que essa pessoa tem uma inconstância espiritual? Por que o corpo dela tá ali? Calma aí, vamos ver o que levou ela à morte. A gente vai vindo atrás. Às vezes é um laço familiar. Às vezes o pai lá atrás trouxe um trauma para ela, ou às vezes essa pessoa foi numa igreja que pregou algo que não sei. Mas o que tornou essa pessoa fraca na fé a ponto dela ter morrido ali? Ninguém morre do nada. Ninguém cai no chão do nada. Sim. Algo aconteceu. E isso tudo é um processo de constâncias. Ninguém fica fraco do nada. Foi toda uma desnutrição Sim. espiritual até ela chegar na sua falência. Foi toda uma imperícia até ela chegar na batida final dela. Sim. O que a gente tem que ter é essa perícia da vida para chegar. A fé vem por ouvir a palavra, mas também se vai quando eu deixo de escutar. Sim. Quando eu deixo de me alimentar, eu vou ficando fraco até parar. E, na verdade, é assim, né? Tem muita gente andando com o tanque vazio faz tempo. Sim. E não importa, irmão, você pode ser um Fusca ou uma Ferrari. Se tiver com o tanque vazio, você não vai para lugar nenhum. Verdade. Sim. Então, para, né? a questão, você parado, pode até impressionar as pessoas.
a tua trajetória, para onde você foi, pode até impressionar as pessoas. Já andei aqui. Hoje tem muitas pessoas que vivem assim, né? O crente museu, que vive de passado. Eu já fiz. Só vive vivendo lá. Eu já visitei isso, eu já fiz isso, eu já fui na clínica, eu já fui no presídio, eu já fiz tudo. Mas e agora? Tu tá parado, tá com o tanque vazio. Agora chegou o momento de se reabastecer, porque tem mais uma trajetória para percorrer. Sim. Tem mais uma caminhada longa. Então, eu não posso parar nas minhas indecisões. Pessoas nunca vão me parar, porque quem me chamou foi Cristo. É preciso entender isso, né? A pessoa que tem convicção de que foi Cristo que chamou, pessoas não podem parar de jeito nenhum. Circunstâncias não vão poder parar. Porque está numa carreira que foi proposta pelo próprio Deus. Sim, verdade. Né? Então, eu creio assim, que a gente está vivendo um dia, a gente está aqui avisando acerca da constância, a respeito dos falsos profetas, a respeito da verdade. Estamos aqui anunciando, talvez podemos ser taxados de loucos e nem ser atrativos. Talvez se a gente estivesse fazendo aqui várias revelações da nossa carne, adivinhações que poderiam fluir até de outros espíritos, estariam tantas pessoas comentando, estariam tantas pessoas se manifestando, tantas pessoas querendo parar para escutar. Mas nós estamos apontando para um Deus que salva através de Cristo. E isso parece loucura, porque a mesma palavra é pregada há mais de 2000 anos. E, meu irmão, foi assim com Noé também. Só que, vou falar para você, um momento os céus se abriram, as águas começaram a submergir, e quem não estava preparado, quem não tinha práticas de justiça, ficou lá para trás, para um novo reinício no mundo. E sabe o que é o mais interessante? É que o mesmo que aconteceu com Noé está acontecendo com essa geração de hoje. Cristo veio na Terra, né, deixou uma carta para a gente seguir. Ele falou: se você quer ter vida eterna, você quer ter uma vida boa, né, uma vida de qualidade, lê essa carta aqui que eu vou deixar para você, que é a Bíblia. E muitos têm rejeitado a palavra de Deus, não é verdade? Assim como naquela geração muitos rejeitaram a Deus, que praticamente só foi Noé e sua família, né, salva. Tanto que Noé ele gastou 120 anos construindo a arca. Foram 120 anos aqueles pessoal vendo ele construindo a arca, né? Foram 120 anos para pensar que um dia poderia acontecer, né? Mas não, ele estava já com a formação deles, né, pronta. Então nada disso ia adiantar. Tanto que os animais eles decidem, né, entrar para a arca, e o ser humano não. A mesma forma é os dias de hoje. Quantas igrejas têm aberta, né? Quantos têm anunciado a palavra de Deus, né? E quantos não têm dado crédito a essa palavra, né? E sabemos que Jesus vai voltar e praticamente vai ser a mesma coisa que foi com Noé, né? Será Sim. nessa geração. Não sei se ele vai voltar. Não sei como nos dias de Noé. Sim, não sei se Jesus vai voltar com a gente ainda em vida ou não, mas eu acredito que vai ser a mesma coisa, cara, sabe? Então, entenda algo aí, a gente vai finalizar. Que o culto, irmão, é mais do que canções que nós cantamos no domingo. É a vida que nós vivemos o resto da semana. É a vida que nós vivemos o resto da semana. Então não vá somente onde tem uma linda arquitetura, um templo maravilhoso, com ar-condicionado, com a cadeira. Cara, não vá somente onde tem a banda do cantor famoso, entende? O ídolo cristão. Sim. Onde tem um bom som. Meu irmão, tenha esse filtro. Vá aonde o evangelho é pregado. Sim. Porque é isso que vai te salvar. É isso que vai te salvar da ira de um poderoso Deus, que é amor, mas também é fogo que consome. Amém? Amém. Eu só queria também finalizar aqui, tá? A gente finalizou na constância, e eu queria deixar um recado aqui para todo mundo que está assistindo. Se você criar um hábito de mentir, se você mentir agora, saiba que a facilidade de você mentir daqui a 5 minutos vai ser maior. Se você criar um hábito de não orar, saiba que se você não criar um hábito de não orar agora, saiba que daqui a ou amanhã você não vai querer orar também. Se você não vier em um culto somente hoje, saiba que a próxima quinta-feira também
vai ter mais facilidades de você não ir. Então que eu estava aqui só meditando a respeito dessa questão de continuidade. Até lembrei da passagem de Filipenses: prossigo a fim de conquistar a perfeição pelo qual Cristo Jesus me conquistou. E que a gente venha criar esse hábito de oração e andar com Deus a cada dia e respirar louvor a Deus, né? Como diz em Salmo 50. Então que eu quero ter esse hábito diário de falar assim: hoje eu quero servir a Deus mais um dia. E essa é a palavra que eu queria deixar. Amém. Também gosto da palavra de Salmos, né? Acho que é o 120, se eu não me engano, 125, que vai falar que Davi, ele fala, né? Levo meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se a gente começar a olhar para o Senhor, né, reconhecendo que só dele vem a nossa força, só dele vem o nosso sustento, a gente vai conseguir, né, caminhar nesse caminho que nos levará à vida, né? Então, que por mais que a inconstância venha tentar nos paralisar, sabe, você vem estar com os pensamentos no Senhor. Porque se não vier dele a nossa força, meu irmão, a gente não estaria aqui para contar isso para vocês. Quem é Deus? O que Deus fez na nossa vida? Se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue trilhar, né? Eu acredito que nem 2 passos para frente. Então que essa inconstância, né, seja, né, frequente. Busca o Senhor em todo o tempo, né? A palavra diz: busca a mim enquanto se pode achar, né? E querendo ou não, Cristo ainda ele está na porta, ele está batendo. Sim. Ele está, né, Apocalipse vai dizer que ele está na porta, ainda ele está batendo, ele está procurando um coração aquebrantado para ele entrar e para ele cear, né? E que Deus possa encontrar, né, em nós um coração todos os dias aquebrantado, para a gente poder caminhar um pouco mais, uma milha, tá bom? Essa é a minha palavra. Deus abençoe. Querido, eu sou o Flávio, pastor da Hope, que fica situada na rua Ana Russo Vestre, número 32, no bairro Riacho Grande, bem próximo do batalhão da PM, bem próximo da Prainha. Estou aqui com o Flávio Ferreira, com o Vinícius, grandes ministros do Senhor nesses dias. E é fato, irmão, Martinho Lutero diz assim: olha, se eu não orar um dia, Deus irá perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo irá perceber. E se eu não orar 3 dias, todos irão perceber. Então, já que você é tentado todos os dias, ore todos os dias, busque, intensifique a sua busca, que o Espírito Santo te encha, que você venha produzir frutos dignos de arrependimentos que glorificam o nosso Deus, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. A chamada pro dia 12. Olha só, no dia 12 nós teremos um grande movimento profético de proclamação, de intercessão, de adoração aqui na Prainha, meu irmão. Então eu vou confirmar, nós vamos estar colocando aí o horário certinho nas nossas redes. Nos siga aqui no Instagram, no Facebook. Se você quiser aí nosso número do WhatsApp, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Não fique de fora das movimentações, desse cenário profético que Deus está nos inserindo para promover essa verdade do reino de Deus. Dia 12, meu irmão, se prepare, né, numa quinta-feira, feriado. Então muitas pessoas se reúnem aqui na Prainha para ter um lazer, mas nós iremos nos reunir em nome de Jesus para proclamar, para remir esse ambiente. Então, entenda bem, aqui nós estamos cercados de bares, de restaurantes, de tabacarias. Ponto turístico, né? Ponto turístico. Mas, irmão, nós queremos atrair o céu para a terra, que venha ser um ambiente de glória e que você venha fazer parte do que o Senhor está fazendo. Meu irmão, somos sim uma geração de pessoas improváveis, que não são, que o Senhor tem escolhido para manifestar o seu caráter, a sua essência, a sua natureza. Portanto, venha somar conosco. Paul Washer, ele diz assim: não vá para a igreja mais próxima da sua casa, vá para a igreja mais próxima da Bíblia. Não viva de entretenimento, de status, porque isso não vai te salvar. Isso pode até te trazer resultados, mas não vai te tornar aceito. Viva para um Deus que te chamou, que te escolheu para um propósito, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no teu coração.
Neste sábado, agora, sábado aqui dia? 6, né? Dia 6. Dia 6. Haverá feijoada aqui na Hope. Então, já se programe, faça a sua encomenda. Dia 6, feijoada na Hope. Então, faça já a sua encomenda em nome de Jesus. Não, Tá bom? Dia 7. Dia 7, irmão. Dia 7. Então, dia 7, nesse sábado, haverá feijoada aqui. Você pode contribuir e nos ajudar a continuar promovendo essa verdade do reino de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Venha conhecer as nossas movimentações. Nossos cultos são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Fora isso, nós temos outras programações, como no domingo às 9 da manhã, Escola Ruiosa, uma escola de maturidade que tem ajudado muitos que querem crescer na fé, que querem amadurecer, aprender a ouvir a voz de Deus. Então, venha participar dessa escola conosco, que tem sido uma bênção. Grupos de convívio, dentre outras movimentações que nós temos. Amém? Um beijo no teu coração, tenha uma boa noite, compartilhe nas tuas redes sociais